Olá, meu nome é Matheus Maia e esse é o canal Liderança Relacional. Vídeos curtos para abençoar o seu trabalho como líder cristão. Fique comigo, pois hoje vamos continuar a abordar o tema, o coaching no meio cristão. Bem-vindos novamente ao canal, obrigado por nos acompanhar nessa jornada de crescimento e aperfeiçoamento da liderança das nossas vidas. Eu gostaria muito de ouvir os seus comentários, suas sugestões. Por favor, deixe aqui registrado um elogio, uma dúvida e até mesmo uma crítica construtiva. Antes da gente falar sobre o tema de hoje, eu peço que você também compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha. Se ainda não se inscreveu, inscreva no canal e não esqueça de marcar o sininho para que você receba os nossos conteúdos. Bem, pessoal, no último vídeo nós começamos a falar sobre o coaching no meio cristão. Eu quero deixar bem claro que eu não sou coach ou master coach, não estou fazendo um anúncio de curso de coaching, nunca fiz curso de coaching, mas se pudesse, eu faria. E tiraria o melhor desse curso para aperfeiçoar a minha liderança, as ferramentas, a metodologia. Na verdade, eu já faço uso de algumas ferramentas de coaching no discipulado cristão, de maneira complementar ao discipulado, não substituo, com pessoas que eu amo, pessoas que estão ao meu lado, e assim eu vou aperfeiçoando o trabalho de transformação dessas vidas. Eu quero dizer que essas ferramentas, por aproximação, também foram usadas pelos personagens bíblicos na obra do Reino de Deus. É claro que naquela época não eram uma disciplina e não estavam sistematizadas como hoje. Nem se chamavam coaching. Se afirmarmos que os personagens bíblicos eram coaches e usavam coaching, estamos cometendo um erro, o chamado anacronismo. E esse é o primeiro engano do coaching. O que é anacronismo? Anacronismo é um erro de cronologia que consiste em atribuir a uma época ou a um personagem ideias e sentimentos que são de outra época, ou em representar nas obras de arte, costumes e objetos de uma época que não pertencem a essa época exatamente. Ou seja, é uma atitude ou um fato que não está de acordo com sua época. Esse, como eu disse, é o primeiro engano cometido por muitos que tentam associar o coaching a Jesus ou a Bíblia, afirmando que Jesus foi um coach ou que exerceu o coaching. Na verdade, o coaching usa hoje muitas ferramentas que, por aproximação, nós encontramos em Jesus e nos personagens bíblicos, mas que não são iguais, são similares. Talvez alguns dos objetivos sejam os mesmos, de levar as pessoas a refletirem, de ajudar as pessoas no processo de transformação, mas se distanciam na questão de tempo, contexto cultural, propósitos e, principalmente, nas ideologias que dirigem quem usa tais ferramentas. Fique ligado nesse canal que nos próximos episódios vamos falar dessas influências dos personagens bíblicos na formação do coaching e também como podemos usar o coaching para complementar o trabalho de discipulado e de mentoria da liderança cristã. Mas voltando aqui à questão de o porquê do coaching num canal cristão, eu quero explicar sobre isso. Eu gostaria de dar um exemplo. O avião, um meio de transporte ágil, cômodo, capaz de cruzar continentes em horas e te levar a um destino desejável. Quando inventaram o avião, ele foi usado logo depois nas guerras, para bombardear, para carregar armas, e a sua finalidade inicial foi deturpada, foi distorcida. Dizem, inclusive, que Alberto Santos Dumont, que tirou a própria vida em um quarto do Grande Hotel de La Plage, em Guarujá, em 1932. O inventor do avião, dizem alguns que o motivo teria sido uma profunda depressão causada pela constatação de que o avião, o seu invento, estava sendo usado para fins militares, para fins destrutivos. Mas aí eu te pergunto, e por que esse meio, esse instrumento, essa ferramenta de transporte está sendo mal usada por alguns, é que nós vamos deixá-la de usar para o nosso bem? Seria tolice, não é verdade? Hoje eu exerço a função de pastor, eu sou um pesquisador na área teológica, mais específico da liderança, mentoria, discipulado, aconselhamento cristão, mas eu também sou um pesquisador do coaching.
né? Eu quero trazer uma resposta para a igreja cristã sobre o coaching. Né? E eu não sou um pastor alienado, eu vivo, né, no reino de Deus sim, mas num mundo que exige técnicas e organizações, que nos pede dinheiro para comprar as coisas e temos um corpo e uma alma. Eu não sou um pastor hippie que vive, né, só pela fé, mas acrescenta à minha fé virtudes que podem me servir e servir aos outros. Eu posso citar, inclusive, o texto de 1 Tessalonicenses 5,23, quando o apóstolo Paulo fala das 3 dimensões do ser humano, recomendando que cuidemos de cada uma delas. Ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, enquanto nós estivermos nesse mundo, né, nós não podemos esquecer que estamos sujeitos às regras desse mundo, às leis desse mundo. Sejam elas físicas, como a lei da gravidade, da ação e da reação, mas também as regras da alma, né? Temos uma mente e um coração para cuidar, que precisa ser abastecido de tempos em tempos, que precisa ser limpo, tratado, curado, porque senão para de funcionar como deveria. Além do erro, do anacronismo, né, de imputar algo a alguém fora de época, eu também quero citar nesse vídeo de hoje mais um perigo do coaching, né? Uma ideologia que influencia essa prática, essa profissão, esse movimento. Nós estamos falando da ideologia capitalista que tem como foco o lucro e a produtividade e que influencia muitas das esferas do coaching. E isso representa um perigo no meio cristão, ou seja, querer copiar os modelos de negócios do ministério pastoral ou qualquer outra esfera de liderança eclesiástica. O pastor Silvado, da Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba, ele conta uma história que certa vez um executivo da sua igreja resolveu se voluntariar e antes de iniciar o trabalho perguntou ao pastor quem era o responsável pelo almoxerifado, né? Quem era o motorista, quem eram as pessoas que iriam estar com ele na equipe. Ele então queria marcar um dia para que todo mundo pudesse, né, se reunir ali e ele dar ordens, e o pastor disse que na igreja tudo funcionava diferente. Não havia todas aquelas áreas, né, prontas, funcionando no horário comercial à disposição, não havia recursos suficientes para comprar as coisas que ele precisava instantaneamente. Então ele precisaria divulgar o trabalho, ele precisaria, né, ligar para cada pessoa individualmente, formar uma equipe, formar um grupo, pedir ofertas. Muitas vezes a nossa visão na igreja é aquela que nós trazemos de fora, né, de um funcionamento de uma empresa, e isso corrompe o nosso entendimento da estrutura da igreja. Rick Warren diz que se quisermos, né, entender a igreja, nós precisamos conhecer a sua natureza e não julgar a igreja a partir de modelos prontos do mundo capitalista. E a igreja é o quê? Ela é o corpo de Cristo, ela é a agência do reino de Deus. E a sua natureza é divina. Não é essencialmente organizacional, mas orgânica. Ela é um organismo vivo de pessoas que se relacionam e se submetem uns aos outros e se submetem a uma liderança, né, de um pastor, de um presbítero e vivem em comunhão. Esse pastor ou presbítero não é o dono da igreja, antes um líder que tem como alvo edificar os santos para o cumprimento do ministério, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Ele foi chamado a ensinar, a exortar, a consolar a igreja por meio dos dons que tem e de uma vida exemplar. E não somente a questão, né, do seu funcionamento, mas muitos conceitos sobre o propósito da igreja são completamente diversos dos propósitos de uma empresa, de um negócio em si. O principal objetivo de um negócio é ter lucros. Ao contrário, né, o principal objetivo da igreja é glorificar a Deus. A missão de um negócio é atender seus clientes. Na igreja não temos clientes, temos uma família onde todos cooperam para o crescimento do reino. Não temos donos, mas temos mordomos. É uma cultura diferente desse mundo. A cultura do reino, onde o crescimento é medido mais na qualidade do que na quantidade. Onde relacionamentos são mais importantes do que coisas, pois os bens que temos estão para servir as pessoas. Onde pensamos em instalações como meios, né, de propiciar encontros de comunhão, trabalhos sociais, cultos. Pensamos em usar melhor esses espaços, ao invés de querer adquirir mais e mais. Portanto, quando um pastor resolve fazer um curso de coaching e convive com pessoas que estão ali querendo fazer crescer sua organização, seu negócio,
ele muitas vezes corre o perigo de ser influenciado por objetivos que não correspondem ao do reino de Deus. E muitas vezes quer usar técnicas do coaching na sua igreja, se esquecendo dos mandamentos de Deus e daquilo que realmente move a igreja, o Espírito de Deus, e não técnicas humanas. Não é à toa que vemos por aí muitos dizendo, né? Se você quiser ver sua igreja crescer, tenha um ministério de louvor forte, relevante, tenha um ministério de ensino, né, para atrair as pessoas. O ter tomou o lugar do ser. Deus não abençoa técnicas. Ele abençoa líderes fiéis, uma igreja que ora, uma igreja que se compromete a ir e alcançar os perdidos, mas principalmente uma igreja que olha para o Pai e reflete a sua vontade na sua vida diária. Técnicas são bem-vindas na igreja, desde que ajudem, complementem o trabalho do discipulado e não sobreponham-se sobre o papel da igreja. Os propósitos da igreja, que é ter comunhão, evangelizar, servir e, em tudo isso, adorar a Deus. Nos próximos vídeos eu quero falar sobre outros perigos do coaching no meio cristão. E depois vou falar também sobre os benefícios, quando usamos essas ferramentas, essa metodologia, para a glória de Deus. Mas agora eu quero orar por você, Senhor, eu quero te louvar por cada pessoa que me assiste, que os seus olhos sejam tocados, e o seu coração também, que nós não possamos nos afastar desse mundo e nem das técnicas, organizações e ferramentas, mas que nós possamos usá-las com os valores do teu reino. Nos faça, sim, Senhor, mordomos do teu reino, nos faça amar as pessoas, pois isso é o que nos torna verdadeiros discípulos. Que cada pastor, que cada líder hoje que me ouve seja tocado e viva uma vida piedosa e humilde, reconhecendo que não é desse mundo, mas enquanto está nesse mundo precisa de médicos, remédios, ferramentas, estratégias para organizar a sua vida e a igreja. Mas que o foco principal deles não sejam as ferramentas, mas viver relacionamentos autênticos, uma vida de submissão ao Senhor e de cooperação uns com os outros, servindo a todos em amor. Assim seja no nome de Jesus. Obrigado mais uma vez e lembre-se, sua é a vitória em Cristo Jesus.